aí galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje a gente vai falar sobre advérbio. Mas antes de começarmos a nossa aula, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, o que é o advérbio? O advérbio é a classe gramatical que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Tudo bem? Ele vai modificar, ele vai intensificar. Geralmente, nós utilizamos muitos advérbios numa redação, por exemplo, um texto dissertativo, para dar a nossa opinião de forma indireta. Então, quando eu digo assim, ó, o governo criou novas medidas. O governo, vírgula, infelizmente, vírgula, criou novas medidas. Observa que eu modifiquei toda a frase. Eu dei minha opinião ali de forma indireta, tá bom? Então, para você que está fazendo Enem, para você que vai fazer vestibular, que vai fazer uma dissertação, o advérbio ele é seu aliado para dar opinião, sem usar a primeira pessoa do plural ou do singular. Tá bom? Então vamos pensar aqui comigo. Como ele vai modificar o adjetivo, o verbo ou outro advérbio? Quando eu digo assim, ó, Genária é chata. Você concorda comigo que chata é um adjetivo, correto? Genária é chata. Agora, eu quero dizer, cara, ninguém suporta a Genária. A Genária é chata demais. Então, esse demais, ele vai estar intensificando, né, o chata, que é um adjetivo. Quando eu digo assim, a Genal canta, ponto. Você não sabe, eu não dei detalhe de como o Genal canta. Genal canta, ponto. Agora eu digo assim, Genal canta mal, tem uma voz de taquara rachada. Então, Genal canta mal. O mal, que o canta, que é verbo, está sendo modificado pelo advérbio mal. Agora, quando eu digo assim, Gil Cleidson come. Gil Cleidson come muito bem. Cara, o Gil Cleidson come igual um cavalo, igual um cavalo. Aquele prato assim, ó, aquele prato morro. Gil Cleidson come, ponto. Gil Cleidson come bem. Esse bem está modificando o verbo comer, tudo bem? Agora eu quero intensificar o verbo bem. Então eu digo, Gil Cleidson come muito bem. Então eu tenho um advérbio que está modificando o outro, que por sua vez modifica o verbo comer. Então eu tenho um advérbio modificando o outro. Por isso que o advérbio é a classe gramatical que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Cuidado que às vezes em prova eles colocam para você achar o advérbio ou até mesmo achar o adjetivo e tá lá, eles jogam umas frases assim muito interessantes e aí dá lá os termos destacados. Você tem que ver quem está vindo antes. Se quem estiver vindo for um advérbio, um adjetivo ou um outro advérbio, aí você vai classificar como advérbio. Porque às vezes eles colocam e botam um substantivo e aí vira um adjetivo. Cuidado, tá? Locução adverbial. O que é uma locução? Pelo amor de Deus, um concurseiro não pode mais errar. Locução é um encontro de palavras que vai dar uma ideia. Se a locução é verbal, são verbos que vão ser substituídos por um verbo só. Se a locução é prepositiva, é um conjunto de palavras que dão a ideia de preposição. Se é uma locução adverbial, a gente vai ter um conjunto de duas ou mais palavras que vão dar o mesmo valor de advérbio. Então, para Girlene recebeu um presente do Gil Cleidson, tá? Para Girlene, receba esse CD do Catinguelê, com carinho, Gil Cleidson. Você concorda comigo que esse com carinho poderia ser substituído por carinhosamente? Olha que presente maravilhoso. Se você recebesse um CD do Catinguelê, né? Se você recebesse um CD assim, um pagotinho, né? A Girlene ficou feliz, porque ela é fã do Catinguelê. Com carinho, Gil Cleidson. Com carinho pode ser substituído por carinhosamente. Então, com carinho é uma locução adverbial. Tudo bem? Vitor, qual é o problema da locução adverbial? A locução adverbial ela é confundida em provas com a locução prepositiva. Eu vou falar melhor disso na aula de preposição. A única coisa que você tem que saber é o seguinte: a locução adverbial, a preposição vem na frente.
tá? Ó, com carinho, de repente, à noite. Na locução prepositiva é o contrário, a preposição vem depois, tá? Então, na locução adverbial, a preposição vem na frente da outra palavra, na frente do substantivo ou na frente de um outro advérbio, ela vai vir na frente. Na locução prepositiva é o contrário, tudo bem? Mas locução adverbial, o encontro de duas ou mais palavras que tem o sentido que pode ser substituído por um advérbio. Bem, mais uma vez eu vou estar falando os advérbios e aí vou colocar os outros na tela para você anotar, para você estudar depois, enfim. Classificação dos advérbios. Eu tenho os advérbios de afirmação, sim, certamente. Eu tenho o advérbio de dúvida, acaso, talvez, quiçá. Eu tenho uma coisa com quiçá, eu acho quiçá tão chique, sabe? Meninas, é o primeiro teste para saber se o menino pode ficar com você ou não. Entende? O garoto chega pra você com a calça aqui, a cueca aqui, aquele celularzinho. Aí, garota, eu quero ficar contigo. Aí você chega no pé do ouvido dele e fala assim, ó. Quiçá. Ó, você tem que fazer a boca. Quiçá. Se ele souber o que é quiçá, você pode ficar com ele. Se ele não souber, já foi reprovado no teste. Chama outro, pode vir outro. Próximo. É um teste bom. É o teste do quiçá. Intensidade. Demais, demasiadamente, pouco, muito. Tá bom? Lugar. Abaixo, dentro, fora, acima, aqui, ali, acolá. De modo, depressa, devagar, carinhosamente, malandramente. As palavras geralmente que terminam com mente são advérbios de modo. Funk adora um advérbio de modo. Malandramente, automaticamente. Olha, funk adora um advérbio de modo. Tá? Negação, não, de jeito nenhum. Aí o D ali na frente da locução. De tempo, agora, amanhã, ontem, anteontem, de repente, à noite, à tarde, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte de advérbio. Vamos à nossa videoaula de advérbio, a gente vai falar do grau do advérbio. E o que a gente precisa entender? Que há advérbios que vão permitir o grau, principalmente o advérbio de tempo, modo, intensidade, lugar, ele vai utilizar o emprego de graus, tá? E o primeiro caso eu vou ter o grau comparativo. Não sei se você lembra da nossa videoaula de adjetivo, onde eu falo do grau do adjetivo. É bem parecido com o grau do advérbio. Só que a diferença é que o adjetivo modifica o substantivo. E o advérbio vai modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Grau comparativo, ele vai comparar dois seres iguais, tá? Então, quando eu digo assim, Genária fala mais alto que Girlene, eu estou comparando Genária e Girlene. Tá? Então, o grau comparativo ele vai fazer uma comparação diretamente entre dois seres. Quando eu digo assim, ó, como foi o exemplo, o grau comparativo ele tem três partes, ele é dividido em três. Eu tenho o grau comparativo de igualdade. O grau comparativo de igualdade ele vai usar a expressão tão e quanto, tá? Ou tão como, enfim. Girlene fala tão alto quanto Genária. Então, eu estou comparando Girlene e Genária e estou usando tão quanto. Grau comparativo de inferioridade. O advérbio é empregado entre as palavras menos e que ou do que. Tá? Vai ter casos que eu vou ter que usar o do que. Genária fala menos alto que Girlene. Eu usei a palavra menos. Então, é inferioridade. Tá? Sempre que eu usar menos é inferioridade, se eu usar mais é superioridade. Grau comparativo de superioridade, ele vai se ramificar em dois, tá? Eu tenho o grau comparativo de superioridade analítico. Analítico sempre vai ser a ideia de duas palavras, de fazer uma análise por meio de duas palavras. Então, vai usar mais e do que. Girlene fala mais alto que Genária. Lembrando que eu tenho fala, que é verbo, e alto funcionaria como um advérbio, né? Fala mais... Girlene fala alto. Aí, ó, o alto aí não está como adjetivo, mas ele está como advérbio. Então, mais que, eu tenho um grau comparativo de superioridade analítico. Grau
comparativo de superioridade sintético, o nome já se explica, ele faz uma síntese, ele faz o resumo, então eu uso a palavra melhor ou pior. Genária cozinha melhor que Girlene. Observa que eu continuo fazendo comparação, mas eu estou fazendo uma síntese, eu não estou usando mais que duas palavras ou menos que duas palavras, eu estou usando uma palavra só. Então, melhor. Gil Cleison é pior companheiro que Genal. Pior, uma palavra. Então é grau comparativo de superioridade sintético. Até aqui eu falei do grau comparativo. Grau comparativo ele vai falar sempre entre dois seres. Eu comparei Genária com Girlene, eu comparei Genal com Gil Cleison. Tá? Sempre fazendo uso de advérbio. Grau comparativo de superioridade, né? Eu uso mais que ou se for analítico. Se for sintético, eu uso melhor ou pior. De inferioridade, eu vou usar a palavra menor. E de igualdade, tão quanto, né? Ou tão como. Grau superlativo absoluto já é diferente. Ele não vai olhar de forma... Ele não vai comparar dois seres, mas ele vai olhar um ser de forma global. Ele vai olhar um ser de forma geral, tá bom? E a gente vai ter o grau superlativo absoluto sintético, o nome já diz sintético porque ele faz um resumo, ele está em uma palavra apenas, ele está fazendo uma síntese, então ele está usando uma palavra que tem sufixo. Então, Genal ficou calmíssimo, sufixo tá doíssimo. Ah, mas isso é um adjetivo, nesse caso está funcionando como um advérbio. Grau superlativo absoluto sintético, eu tenho, sintético não, grau superlativo absoluto analítico. Eu tenho aí duas palavras. A intensidade se dá com outro advérbio. Quando eu digo assim, Girlene fala muito alto. Eu tenho dois advérbios que estão valendo como um só. Lembra que eu falei no início, Gil Cleison come muito bem? Também é um exemplo de grau superlativo absoluto analítico, onde eu tenho duas palavras, dois advérbios que estão ali fazendo esse papel. Tudo bem? Pessoal, a gente fecha aí a nossa videoaula sobre advérbio. Faça exercícios e até a próxima aula.